Minha irmã segurou minha insulina sobre a pia e disse: "Se eu não posso ter diabetes, então você também não pode." Quando implorei para ela parar, ela só riu e falou: "Você já está suando. Quanto está agora 400? Quanto tempo até seus órgãos pararem de funcionar?" Fiquei em silêncio. Isso aconteceu há 9 dias. Hoje cedo vi ela chorando no tribunal enquanto liam as acusações em voz alta. "Qual foi a pior coisa que sua irmã já fez com você?" "A minha fingiu ter diabetes porque não suportava ver meus pais cuidando de mim." Jade tinha 5 anos a mais que eu e levava meu diabetes tipo 1 como uma afronta pessoal. Escondia meu medidor de glicose antes das refeições, roubava meus sucos que eram minha salvação nas crises e ainda dizia para os nossos pais que eu só usava a doença para chamar atenção. Quando eu tinha 10 anos, ela jogou fora minha insulina antes de uma viagem em família e eu fui parar na UTI. Na escola, espalhava que eu fingia sintomas só para ganhar privilégios. Meus pais pediam paciência, diziam que era só ciúme dela. Mal sabiam o perigo que a inveja da Jade poderia virar. Quando fez 18, ela anunciou no jantar que sentia tontura e tremedeira entre as refeições. Pegou meu medidor e mostrou o histórico, dizendo que alguns resultados esquisitos eram dela, de quando tinha pegado emprestado. Minha mãe já marcou consulta com o endocrinologista, e Jade já se adiantou contando para todo mundo que talvez tivesse diabetes também. Os exames deram normais, mas ela bateu o pé dizendo que os médicos tinham deixado passar uma hipoglicemia reativa. Em dias, começou a exigir a mesma alimentação e cuidados que eu, fingindo sintomas no mesmo horário que eu aplicava a insulina. Toda semana era um novo drama da Jade. Não importava que, para ter hipoglicemia de verdade, precisava de insulina, coisa que ela nunca usou. Não fazia sentido nenhum. Ela desmaiava em loja, tremia toda e pedia suco enquanto todo mundo se desesperava. Copiou meus sintomas perfeitinho. O jeito que minhas mãos tremiam, a confusão da glicose baixa, até a fala enrolada quando o açúcar despenca. Ela armava os episódios para ser o centro das atenções, como no meu aniversário, quando fingiu uma crise, se jogou no chão até darem bolo para ela. Quando os paramédicos chegaram, a glicose estava normal, mas ela disse que o aparelho deles devia estar quebrado. Nossos pais gastaram uma fortuna com especialistas que nunca acharam nada. Jade entrou em grupos de apoio a diabéticos, espalhou desinformação e depois inventou que tinha crises porque ficava perto da minha insulina. Exigiu que cada uma tivesse sua geladeira. Acordava nossos pais de madrugada, dizendo que estava passando mal, obrigando-os a preparar comida, enquanto eu, com minhas crises reais, dava meu jeito sozinha porque já era crescida. A verdade veio à tona no dia de ação de graças. Jade encenava mais uma crise quando nossa prima, que veio de outro estado, comentou que viu ela comendo um monte de doce escondida 1 hora antes. Jade travou no meio da encenação. Nossa tia, enfermeira, pegou o medidor e fez o teste ali na sala. O resultado: 95. Glicose normalzinha. O tremor sumiu na hora, com todo mundo olhando para ela. Jade tentou se justificar, dizendo que os doces eram para tratar uma crise anterior, mas nossa tia testou de novo 10 minutos depois. Ainda 95. Nenhum diabético fica assim estável depois de tanto açúcar. Naquela noite, meus pais vasculharam o quarto dela e acharam um diário onde confessava tudo. Ela fingia há mais de 1 ano, estudando cada detalhe para enganar todo mundo. Então, deram 30 dias para ela arrumar outro lugar. Jade gritou que estavam escolhendo a filha defeituosa em vez da saudável. Mas pela primeira vez meus pais não cederam. Só que Jade ainda não tinha parado. No dia seguinte, acordei com minha bomba de insulina apitando vazia, o que era impossível porque eu tinha trocado o refil na noite anterior. Todas as canetas reservas tinham sumido da geladeira. Meu kit de emergência com glucagon tinha desaparecido. Até o estoque escondido no meu quarto não estava mais lá. Jade estava na cozinha, segurando todo o meu estoque de insulina sobre a pia. "Se eu não posso ter diabetes", disse com a maior calma, "você também não pode." Já tinha jogado metade fora, milhares de reais indo ralo abaixo em segundos, e ameaçava jogar o resto no triturador. Eu tinha no máximo 6 horas antes da glicose subir demais. A farmácia estava fechada por causa do feriado. Só ia abrir dali a 3 dias. O hospital mais perto ficava a 2 horas e meus pais tinham saído para as compras da Black Friday, sem atender o celular. Sem insulina, eu ia entrar em cetoacidose diabética, meu sangue ficando ácido enquanto meu corpo começava a se autodestruir. "É o seguinte", disse Jade, com o dedo no botão do triturador. "Você vai contar para os nossos pais que me ensinou a fingir esse tempo todo, que queria dividir a atenção e me ajudou a inventar tudo. Senão eu destruo a insulina e você vai ver na pele o que é uma emergência de verdade." Minha glicose já estava subindo. Eu sentia sede, vontade de ir ao banheiro, um enjoo que não ia demorar para virar vômito. Sem insulina, podia entrar em coma antes de meus pais voltarem. Eu ia morrer naquela cozinha sob o olhar dela. Jade sorriu vendo meu desespero, sabendo que eu calculava mentalmente quanto tempo ainda tinha. "Decide logo", falou, inclinando os frascos para o ralo. "Sua glicose já está subindo. Quanto tempo será que seu corpo aguenta antes de começar a falhar?" Olhei para os frascos na mão dela, minha cabeça rodando atrás de uma saída.
O triturador zumbia, pronto para acabar com minha única chance. Minha garganta já estava seca, sinal de que a glicose passava dos 200. Jade, por favor, comecei, mas ela negou com a cabeça. Resposta errada. Ela jogou um frasco no triturador e apertou o botão. O barulho me fez avançar, mas ela ergueu o resto da insulina como se fosse uma arma. Já foi um. Agora você tem, sei lá, 4 horas em vez de 6. Quer tentar de novo? Minhas mãos começaram a tremer, mas dessa vez não era hipoglicemia, era adrenalina e o açúcar subindo. Fui recuando devagar, tentando pensar em alguma coisa. O telefone da casa estava na sala. Meu celular estava carregando lá em cima. Mesmo que eu conseguisse pegar algum telefone, para quem eu ia ligar? Meus pais não atendiam. A farmácia já tinha fechado e uma ambulância demoraria pelo menos meia hora para chegar. Tempo mais que suficiente para Jade acabar com tudo. Tô vendo que você tá pensando em soluções, ela disse, se colocando na frente da porta da cozinha. Não tem como escapar. Só fala pra eles o que eu quero e eu te devolvo a insulina. Simples assim. Olhei pra janela da cozinha. Era pequena, mas talvez desse pra passar. Jade percebeu na hora e puxou uma faca do bloco. Nem tenta. Não vou te machucar nem fazer cena. Mas se você tentar sair daqui, eu furo todos esses frascos. O enjoo só piorava. Meu corpo já começava a queimar gordura, produzindo corpos cetônicos que iam acabar intoxicando meu sangue. O gosto metálico já tomava conta da boca. Sabe o que é curioso? Ela continuou, deixando a faca ali, bem à vista. Aprendi tanto sobre diabetes só te observando. Sei exatamente o que está acontecendo com você agora. Suas células estão morrendo de fome porque não conseguem usar a glicose do sangue sem insulina. Seu fígado está soltando ainda mais açúcar para tentar te dar energia, mas só piora tudo. E ela tinha razão. Minha glicemia devia estar batendo nos 300. A sede era insuportável. Eu precisava de água, mas não podia arriscar perder a insulina que restava. Daqui a mais ou menos uma hora você começa a vomitar, ela disse, como se falasse do tempo. Depois vem a confusão, a fraqueza. Sua respiração vai ficar curta e rápida, tentando compensar o ácido acumulando. Já te vi em cetoacidose antes, lembra? Quando joguei sua insulina fora antes da viagem. Só de lembrar me deu raiva e tentei focar, mesmo com a cabeça começando a falhar. Aquilo quase me matou. Mas não matou, ela retrucou. Mamãe e papai te levaram correndo pro hospital. Ficaram do seu lado, segurando sua mão. E eu? Me mandaram pra casa da tia Carol, como se eu fosse o problema. Ela apertou ainda mais os frascos. Dessa vez eles vão ter que escolher. O filho doente e precioso ou a filha saudável que só queria ser vista. Apoiei as mãos no balcão pra não cair. O calor aumentava, e minha pele já tinha aquele tom seco e avermelhado que avisa que a glicemia tá nas alturas. E se eu entrar em coma? Perguntei. Quando eles me encontrarem desmaiada, você acha mesmo que vão acreditar que eu fiz tudo o que você mandou depois de você acabar comigo desse jeito? Você tá exagerando. Não vai morrer. Só vai ficar doente o suficiente pra quando eu te salvar com essa insulina, você ficar tão grata que vai contar tudo o que eu quiser. Ela sorriu. Pensei em tudo. Vou ser a heroína que salvou a irmã diabética. Finalmente eu vou cuidar de você. Não o contrário. Minha visão começava a ficar embaçada. Não o suficiente para ser perigoso ainda, mas já dava para sentir o tempo passando. Eu precisava daqueles frascos, mas Jade estava irredutível, com a faca por perto, o triturador atrás dela e os olhos fixos em mim. Quer água? Ela provocou. Sua boca deve estar seca, né? Tá em quanto agora? Uns 350? Não é, Utah? Quanto seu aparelho mede mesmo? Fiquei calada, tentando lembrar se tinha insulina em outro canto da casa. Às vezes eu deixava canetas antigas nos bolsos dos casacos, mas Jade deve ter vasculhado tudo enquanto eu dormia. Sabe o que eu mais odiava? Ela continuou. Todo mundo sempre perguntava de você primeiro. Como está sua irmã? Tem algo que mexe com a cabeça ver a Jade analisando minha doença como se estivesse ensaiando para uma peça. O jeito que ela imitava meus tremores, o jeito que eu falo. Esse nível de dedicação à mentira faz pensar o que mais passa na cabeça dela além de ciúmes. A glicemia dela tá boa? Ela precisa de alguma coisa? Era como se eu só existisse por causa da doença. O cômodo girou um pouco. Segurei firme no balcão. E as refeições especiais? Contar carboidrato? Checar tudo o tempo todo? Tudo era pra te manter viva, enquanto eu só agradecia por ser saudável. Ela riu, um riso amargo. Você tem ideia de como isso faz a gente se sentir invisível? Ver seus pais surtando com cada número no seu aparelho enquanto suas notas perfeitas não valiam nada? Eu queria rebater, dizer que ela estava errada, mas minha energia se esgotava. As cetonas aumentavam rápido. A respiração pesava. É por isso que eu fiz isso, ela disse. Queria que eles se preocupassem comigo. Só uma vez. Correr pra consulta, checar se eu tô bem à noite, colocar minhas necessidades em primeiro lugar. Mas isso tudo era mentira, consegui dizer. E daí? A atenção era real. A preocupação era real. Pela primeira vez eu importava tanto quanto você. Ela levantou os frascos de novo. E agora vou importar mais ainda. Porque quando você contar que me ajudou, eles vão ver que você não é essa filha perfeita que acham. Você também é capaz de manipular. Percebi minhas pernas bambas, mas não podia mostrar fraqueza ainda. O mais engraçado, ela disse, é que eu aprendi a fingir hipoglicemia direitinho.
O tremor, a confusão, o olhar perdido. Treinei no espelho por horas. Mas sabe o que eu nunca consegui fingir? Isso. Ela apontou pra mim. O jeito que sua pele fica seca e vermelha, o cheiro doce no seu hálito, o jeito que você engole em seco porque a boca tá seca. Isso é diabetes de verdade. E é isso que vai te derrubar se não fizer o que eu quero. Meu coração disparava, tentando bombear aquele sangue grosso. A insulina na mão dela era minha única chance, mas eu não podia ceder. Se eu confessasse pros nossos pais que ajudei ela a fingir diabetes, nunca mais iam confiar em mim. Cada sintoma real seria duvidado, cada emergência viraria suspeita. O tempo tá passando, Jade avisou. Quanto você aguenta? 500? 600? Já vi seu aparelho travar em 600 antes, lembra? Você tava tão ruim que nem conseguia ficar de pé. Aquilo me fez perder o equilíbrio. Foi um dos piores dias da minha vida, e agora eu tava indo pro mesmo caminho. Só que dessa vez, minha própria irmã tinha sequestrado minha insulina, bem na minha frente. Você tá suando, ela reparou. Isso é novidade. Normalmente você só fica seca e vermelha. Deve ser a adrenalina junto com a glicemia alta. Meu corpo não sabia se entrava em pânico ou simplesmente desligava. Ela tinha razão. Eu estava presa entre aquele impulso de lutar ou fugir e a letargia cada vez mais pesada da cetoacidose. Meus músculos estavam fracos, mas ainda tensos, prontos para reagir se surgisse alguma oportunidade. Vou facilitar para você, disse Jade. É só acenar. Diz que sim e eu te dou um frasco. O suficiente para você se segurar até topar direitinho com o que eu quero. Se não, ela voltou a ameaçar com a mão perto do triturador. O barulho ficou ecoando na minha cabeça, lembrando de milhares de reais em insulina indo pelo ralo em segundos. Pensei em tanta gente diabética que precisa racionar insulina porque não tem dinheiro para comprar. E ali estava minha irmã, destruindo tudo só por birra. Você tá pensando demais, ela comentou. Não é um quebra-cabeça. É simples. Sua vida ou sua reputação. O que pesa mais? Tudo começou a ficar distante, como se eu assistisse a cena do lado de fora do meu corpo, o que era péssimo sinal. A cetoacidose grave podia me deixar confusa, delirando, até com alucinações. Eu precisava fazer alguma coisa antes de perder o controle de vez. Jade insistiu. Só isso. Balança a cabeça pra cima e pra baixo, e esse pesadelo acaba. Mas eu sabia que não acabaria. Nem que eu concordasse. Nem que eu contasse a mentira que ela queria para os nossos pais. Ela ia usar isso contra mim para sempre. Ameaçar contar a verdade toda vez que quisesse alguma coisa. Ou pior, repetir tudo de novo. Eu passaria a vida refém dela, sem saber quando ela ia sumir com minha insulina só pra me ver sofrer. Seu tempo tá acabando, ela avisou. Dá pra ver nos seus olhos. Estão ficando vidrados. Quanto tempo até você nem entender mais o que eu falo? A cozinha parecia girar devagar. Eu tentava fixar no rosto dela, mas tudo ficava embaçado. Minha respiração ficou mais rápida, meu corpo tentando dar conta do excesso de ácido no sangue. É isso que você faz a mamãe e o papai sentirem toda vez que tem uma crise, ela acusou. Esse medo, essa impotência. Só que eles não resolvem só com um aceno. Tem que te ver sofrer e torcer pra insulina agir a tempo. Eu queria explicar que nunca escolhi nada disso. Nunca quis assustar ninguém. Mas minha língua estava grossa, pesada. As palavras não saíam. Última chance, ameaçou, levantando os frascos. Concorda agora ou jogo o resto fora? Enquanto lutava contra a névoa que tomava conta da minha cabeça, calculei minhas opções. O relógio da cozinha marcava 8h47. Meus pais só voltariam das compras de Black Friday ao meio-dia, no mínimo. 3 horas. Eu já devia estar com a glicemia lá em cima. Sentia que devia passar de 400. O gosto metálico aumentava cada vez que eu engolia. Jade percebeu quando olhei para o relógio e abriu um sorriso ainda maior. Aproximou os frascos do triturador, batendo eles na borda metálica. O som me revirou o estômago. Aqueles frascos eram dias de vida, e ela segurava como se fossem brinquedos. Minhas pernas fraquejaram. Me apoiei no balcão, mas Jade notou minha fraqueza. Ela se inclinou, quase admirando meu declínio. Sabia exatamente o que acontecia dentro do meu corpo. Tinha pesquisado direitinho. A sede ficou insuportável. Minha língua grudava no céu da boca. Tentei molhar os lábios, mas não tinha saliva. Ela percebeu, foi até o armário, pegou um copo e encheu de água gelada. Bebeu devagar, sem tirar os olhos de mim. Decidi o que fazer. Avançar já nem era opção. Os reflexos estavam lentos, os músculos fracos pela desidratação. Mas ainda conseguia pensar, pelo menos por enquanto. Acenei uma vez, só pra ela ver. Os olhos de Jade brilharam, vitoriosa. Ela largou o copo e pegou um frasco, olhando como se fosse um prêmio. Depois balançou a cabeça e riu. Devolveu o frasco junto aos outros e explicou que um aceno não bastava. Queria me ouvir ensaiar a história dela antes. Cada detalhe perfeito. Como eu supostamente tinha ensinado a fingir sintomas,
como planejamos tudo juntos, como ajudei nas pesquisas sobre diabetes para ela atuar direitinho. Queria que eu repetisse até parecer natural. Minha visão começou a embaralhar. Os azulejos sob meus pés ondulavam. Me agarrei no balcão, unhas afundando no laminado. Só de ficar em pé já era um esforço absurdo. Meu corpo estava se consumindo, queimando músculo e gordura para tentar produzir energia que não conseguia usar. Jade pegou o celular e começou a gravar. Queria uma prova em vídeo da minha confissão, mostrando que eu estava consciente, falando por vontade própria. Ajustou o celular no balcão, acertando o ângulo para pegar nós dois. Abri a boca, mas só saiu um som rouco, a garganta seca demais. Jade fez um teatro, suspirou alto e empurrou o copo d'água na minha direção. Agarrei com força, bebi tudo de uma vez, mas o alívio durou segundos. Logo a sede voltou ainda pior. Ela exigiu que eu começasse a falar. Gaguejei na narrativa inventada dela, mas as palavras se embolavam. A névoa na cabeça aumentava. Frases simples viravam um desafio. Ela se irritou com meu desempenho, me fez recomeçar 2 vezes, sempre ameaçando jogar a insulina fora se eu errasse. A náusea veio de repente. Me debrucei, seco, vomitando no tanque, mas não saiu nada além de bile. O estômago vazio desde o jantar da noite anterior. Jade se afastou, com nojo, mas continuou filmando, narrando meus sintomas para a câmera como se fosse experimento de laboratório. Quando o enjoo passou, me apoiei no balcão, as pernas tremendo fora de controle. Não era o tremor típico de hipoglicemia, era puro colapso. Escorreguei até o chão, encostando as costas nos armários. O frio dos azulejos fazia bem na pele febril. Jade se agachou ao meu lado, exibindo os frascos de insulina, lembrando que ainda não tinha acabado. A confissão precisava ser completa, convincente, mas eu já não conseguia organizar as ideias. As palavras escapavam antes de eu conseguir agarrá-las. Ela perdeu a paciência com minha fala cada vez mais confusa, levantou e começou a andar pela cozinha, reclamando do tempo. Precisava que eu estivesse lúcida o bastante para confessar, mas mal o suficiente para agradecer. O tempo estava acabando. Ela checou o celular, calculando quanto faltava para os nossos pais voltarem. Tentei levantar, mas as pernas não obedeciam. O cômodo girou violentamente. Fechei os olhos, mas a náusea só piorou. Minha respiração era rápida e curta, meu corpo tentando expulsar o ácido pelos pulmões. Sentia que faltava ar. Jade percebeu meu padrão de respiração e assentiu, satisfeita. Respiração de Kussmaul, anunciou, orgulhosa. Respiração profunda e difícil, sinal de que o ácido já estava subindo demais. Ela fez as contas, achando que eu tinha no máximo mais 1 hora antes de apagar de vez. Tentou de novo arrancar a confissão. Me guiava nas palavras, mas eu já mal conseguia responder de forma que fizesse sentido. Via a frustração tomando conta do rosto dela. O plano perfeito precisava da minha colaboração, só que meu corpo estava indo embora mais rápido do que ela previa. Resolveu mudar de tática. Pegou um bloco na gaveta e escreveu a confissão por conta própria, dizendo que eu só precisava copiar tudo com a minha letra. Me entregou a caneta, mas minhas mãos tremiam tanto que não consegui nem segurar. A caneta caiu no chão. Minha visão se fechou. Só um túnel escuro cheio de pontos pretos dançando nas bordas. Era estranho ver Jade alternando de irmã ressentida para médica improvisada. Estudava meus sintomas como se estivesse estudando para vestibular de medicina, mas era só para alimentar a chantagem. Pisquei forte, tentando espantar os pontos, mas só piorou. O rosto de Jade virou uma mancha. A voz dela parecia vir de longe, como se ela estivesse em outro cômodo. Senti um tapa leve no rosto, ela tentando me trazer de volta. O toque pareceu desconectado, estranho, como se não fosse comigo. Ela estava ficando sem tempo. Se eu desmaiasse antes de confessar, ela perdia a vantagem. Ia ter que me dar insulina ou se arriscar a me ver morrer, o que acabaria com tudo. Uma nova onda de enjoo me pegou em cheio. Dessa vez consegui vomitar. A bile queimou minha garganta. Jade pulou para trás, fazendo cara de nojo. Pegou umas folhas de papel toalha e jogou para mim. O cheiro só piorava tudo. Ela já foi logo dizendo que tinha outro plano. Se eu não conseguisse falar nem escrever, aceitaria um vídeo meu concordando com a cabeça enquanto ela contava a versão dela. Eu só precisava fazer sinal de sim para as perguntas. Ela ajeitou o celular e começou a gravar de novo. Só que até mexer a cabeça já estava difícil. Meus músculos não respondiam. Minha cabeça pendia de lado. Jade teve que segurar meu queixo, me forçando a olhar para a câmera. O toque dela parecia quente na minha pele gelada de suor. Vieram as perguntas. Eu te ajudei a fingir diabetes? Só consegui acenar bem fraco. Eu te ensinei os sintomas? Mais um aceno. Quase nada. Meus movimentos eram tão pequenos e incertos que nem Jade acreditou que aquilo serviria. Ela precisava de mim um pouco melhor. Então decidiu. Abriu um frasco, tirou só um pouquinho de insulina na seringa. Só o suficiente para me manter alerta. Não para me salvar de vez. Ia me dar doses pequenas, só para eu continuar funcionando e, claro, dependente dela. Controle puro, na base da química. A agulha veio pro meu braço. Tentei desviar, mas nem força tinha mais. De repente, ouvimos um barulho lá fora. Uma porta de carro batendo. Jade correu para a janela, olhou pelas persianas. Era nossa vizinha, Dona Buford, pegando o jornal na calçada. Jade ficou de olho até a velha sumir de volta para dentro. O susto deixou ela nervosa.
Percebeu que podia dar errado se alguém desconfiasse. O bairro era sempre calmo, mas com o feriado, todo mundo estava em casa. Voltou para a cozinha e me achou ainda mais caído. Cada respiração exigia esforço. A insulina na mão dela era a única saída, mas ela hesitou. Se me desse, perdia parte do controle. Preferiu tentar me manipular de outro jeito. Começou a me lembrar de todas as vezes que eu recebi atenção por causa do diabetes. Hospital, professor preocupado, privilégio aqui, adaptação ali, listando tudo como se fosse culpa minha, como se justificasse ela querer fingir também. As palavras dela passavam direto pela minha cabeça. Peguei alguns pedaços sobre justiça, ser notada, anos invisível. Mas processar tudo aquilo era impossível para quem só queria sobreviver. Nessa, a campainha tocou. Nós dois tomamos um susto. Jade arregalou os olhos. Não esperava ninguém. Olhei pela janela da cozinha e vi um caminhão de entregas. O entregador tocava a campainha e segurava um pacote. Jade não podia ignorar, senão ia parecer estranho. Escondeu os frascos no bolso, apontou a faca para mim em silêncio, me mandando ficar quieto. Respirou fundo, se recompôs e foi abrir a porta. Ouvi ela falando com o entregador, voz forçada de simpatia, agradecendo por ele estar trabalhando no feriado. Logo depois, ouvi a porta fechar, passos dela voltando rápidos. Me pegou tentando rastejar até o telefone da sala. Eu já tinha ido uns metros, braços tremendo. Ela agarrou meu tornozelo e me arrastou de volta para a cozinha, a dor me deixando cego por um momento. Agora era a raiva estampada na cara. O susto tinha mostrado que o plano dela era por um fio. Qualquer coisa podia dar errado. Nossos pais voltarem, um vizinho desconfiar. Não podia mais perder tempo. Tirou todos os frascos, alinhou no balcão. Um a um, foi dizendo o que cada um significava. Esse aqui é pela festa de aniversário que você estragou. Esse, pelas férias em família que viraram só para suas necessidades médicas. Esse, por cada noite que a mamãe foi te ver em vez de vir até mim. Ligou o triturador da pia, segurou o primeiro frasco em cima, me olhando. Mas eu nem conseguia mais focar. O cômodo parecia um sonho ruim. Só sentia a queimação nas veias e a falta de ar. Ela soltou o frasco, o barulho do vidro sendo moído durou alguns segundos. Dinheiro e remédio indo pelo ralo. Ela pegou o próximo, depois outro, e cada frasco destruído vinha com mais uma mágoa, mais um motivo para ela se sentir excluída. Restaram só 2. Meu corpo teve uma convulsão. Os músculos se contraíram de dor, desidratação e desequilíbrio. Por um segundo, a dor abriu espaço na névoa da mente. Jade observava como se fosse médica de verdade, estudando meu sofrimento real, bem diferente do que ela tinha visto nos vídeos. Se ajoelhou perto de mim com os 2 últimos frascos. Agora, ela mudou o trato. Já não queria mais uma confissão completa. Só queria que eu prometesse ficar quieto sobre tudo, deixar que ela contasse a história dela. Em troca, me daria insulina suficiente para sobreviver. Tentei entender, mas meus pensamentos escapavam, viravam fumaça. Meu cérebro implorava por glicose, os neurônios falhavam, e tudo ao redor virava cenas soltas. O rosto de Jade, os frascos, a faca, o relógio acelerando. Ela me segurou pelos ombros e me sacudiu, mas minha cabeça só balançava, sem forças. Ela sentia que estava me perdendo e sabia disso. Todo aquele plano meticulosamente pensado estava indo por água abaixo. Não tinha imaginado que a cetoacidose avançaria tão rápido, nem o quanto o corpo pode se deteriorar de forma tão agressiva. E aí, de repente, um som novo. Meu celular tocando lá em cima, o toque especial da mamãe. Tocou 4 vezes. Caiu na caixa postal. O rosto da Jade agora já mostrava medo de verdade. Se nossos pais estavam tentando falar com a gente, podiam voltar antes da hora. Tomada pelo pânico, ela tomou uma decisão arriscada. Pegou o frasco de insulina e, dessa vez, preparou uma dose de verdade, sem economizar como antes, pronta para realmente me ajudar. Aplicou a injeção, e eu senti a insulina gelada entrando no corpo já enfraquecido. Ia demorar, talvez uns 20 minutos até fazer efeito de verdade. Ela se afastou, guardando o último frasco como se fosse um seguro. Só que, de novo, ela não contava com o imprevisto. A campainha tocou outra vez, e dessa vez a voz era conhecida. Dona Beaufort, nossa vizinha, perguntando se estava tudo certo. Ela viu o entregador ir embora apressado, percebeu que o carro dos nossos pais não estava na garagem e ficou preocupada de ver a gente sozinho em casa. Jade ficou paralisada. Dona Beaufort é daquelas vizinhas que faz biscoito para todo mundo e não sossega enquanto não resolve o que acha estranho. Na porta, ela avisou que trouxe uma torta que sobrou do dia de ação de graças. Tentei pedir socorro, mas só consegui soltar um gemido fraco. Jade tampou minha boca com a mão, suada e trêmula. Dona Beaufort bateu mais forte e avisou que, se não visse a gente, ia ligar para nossos pais. Isso fez Jade se mexer. Ela não podia deixar Dona Beaufort avisar. Precisava segurar a situação. Arrumou o cabelo, foi até a porta e falou, com a voz meio trêmula, que estava tudo bem, que só tínhamos dormido até tarde. Dona Beaufort não acreditou muito. Perguntou se podia me ver, sabia do meu diabetes e ficou preocupada por não ter me visto. Jade inventou desculpas.
mas o tom de Dona Beaufort ficou mais tenso. A conversa foi se enrolando, e eu ouvia a desconfiança crescer na voz dela. Jade falava rápido demais, explicando demais. A insulina começava a fazer algum efeito e meus pensamentos ficaram menos embaralhados. Eu precisava fazer barulho, qualquer coisa. Empurrei o copo d'água que quebrou no chão de cerâmica, chamando atenção na hora. Dona Beaufort levantou o tom, querendo saber o que tinha acontecido. Jade disse que eu só tinha deixado cair alguma coisa, nada demais. Mas Dona Beaufort, que criou 3 filhos, percebeu na hora que tinha alguma coisa errada. Avisou que, se Jade não abrisse a porta de verdade e deixasse ela me ver, ia ligar pro 190. Não estava de brincadeira. Jade voltou correndo para a cozinha, cada vez mais desesperada. O plano dela estava ruindo. Se deixasse Dona Beaufort entrar, ela veria o meu estado. Se não deixasse, sabia que ela chamaria ajuda. Pegou o último frasco de insulina como se fosse uma moeda de troca e sussurrou que eu tinha uma chance. Era só fingir que estava tudo bem. Dizer que só passei mal por alguma besteira que comi e fazer Dona Beaufort ir embora. Se eu entregasse alguma coisa, ela destruiria o frasco e fugiria antes de qualquer socorro chegar, me deixando para morrer enquanto explicava tudo sozinho. A insulina estava começando a agir. Minha cabeça clareava, mas o corpo ainda era só fraqueza. Ouvi Dona Beaufort avisar que, se Jade não abrisse, ela usaria a chave reserva que meus pais tinham dado para ela anos atrás. Jade me puxou, me colocou de pé e praticamente me carregou até a porta. Sussurrou ameaças no meu ouvido. Era só falar uma palavra errada e ela jogava o frasco fora, dizendo para todo mundo que eu mesmo tinha destruído tudo num surto. A porta abriu só uma fresta e o rosto preocupado de Dona Beaufort apareceu. Ela me olhou de cima a baixo, notando minha cara pálida, a respiração ofegante, tudo errado. Ficou ainda mais séria. Eu abri a boca e, do nada, perguntei se ela ainda tinha aquele chá especial do jardim, aquele pra enjoo. Minha voz saiu fraca, mas deu pra entender. Ela me conhecia desde criança, sabia que eu detestava chá, principalmente as misturas de erva dela, mas entrou no jogo e disse que traria um pouco rapidinho, voltando em 5 minutos. Jade tentou fechar a porta, aliviada, mas Dona Beaufort pôs o pé na frente. Olhou direto pra mim e perguntou se eu tinha medido a glicemia recentemente. Uma pergunta simples, mas que dizia tudo. Dona Beaufort conhecia os sinais de crise diabética de longe. Balancei a cabeça mentindo que estava tudo bem, mas levei a mão pro bolso, onde sempre carrego o glicosímetro. O bolso estava vazio. Ela percebeu na hora. Disse alto que iria buscar o chá e avisar meus pais que eu não estava bem. Jade protestou, mas Dona Beaufort já saía, andando rápido para quem tem 70 anos. Sabia que tinha coisa séria acontecendo. Jade bateu a porta com força, tomada de raiva. Agora era puro desespero. O plano dela tinha acabado de ir por água abaixo. Tinha poucos minutos antes de Dona Beaufort ligar pro 190 ou para nossos pais, talvez pros dois. O jogo tinha terminado. Ela me arrastou de volta pra cozinha, me encostou na pia e tirou o último frasco do bolso, ameaçando jogar no triturador de lixo. Se fosse pra perder, iria me levar junto. Destruição mútua. Só que a insulina já começava a fazer efeito de verdade, e eu consegui pensar direito. Falei pra ela que, se destruísse o frasco, teria que explicar minha morte. E não existia mentira no mundo que cobrisse isso. Ela ia acabar na cadeia de verdade, não só de castigo. Ela hesitou. Reforcei. Se me desse a insulina, eu podia dizer pra todo mundo que tinha destruído o resto sem querer, num acidente bobo enquanto ainda estava meio dormindo. E ela podia confirmar a história, ser a heroína que me salvou na crise. Nossos pais iam perdoar tudo por gratidão. Ela pensou rápido. Lá fora, dava pra ouvir Dona Beaufort provavelmente já no telefone. O tempo estava acabando. Ou ela me destruía de vez, ou salvava o que ainda dava. As sirenes soavam ao longe, cada vez mais próximas. Dona Beaufort não perdeu tempo. O socorro já estava a caminho. O tempo para Jade decidir estava se esgotando rápido. Ela olhou para o frasco, depois para mim e em seguida para a porta. Tomou sua decisão. O frasco cruzou a cozinha e se espatifou na parede, espalhando cacos de vidro e a insulina tão necessária pelo chão. Minha última chance de salvação sumiu num acesso de rancor. Jade sorriu com frieza, como se pensasse: se ela não podia sair por cima, ninguém sairia. Mas eu apenas sorri de volta. É que, enquanto brigávamos e ela se distraía com a Dona Beaufort, fiz algo sem que ela percebesse. A seringa que ela tinha usado antes, deixando uma dose parcial, acabou rolando para debaixo do balcão e eu a peguei quando ela estava me arrastando para fora. Ainda restava um pouco de insulina ali. Não muito, talvez 2 unidades, mas o bastante para me manter vivo até a ajuda chegar. Escondi a seringa na cintura e fiquei esperando. Agora, com a sirene soando cada vez mais perto, apliquei o que restava da dose. O rosto da Jade ficou lívido ao perceber que nem tudo tinha sido destruído. O último golpe dela não funcionou. Ela correu para a porta dos fundos, mas já era tarde. As luzes das viaturas piscavam nas janelas. Dona Beaufort tinha passado nosso endereço. Os paramédicos entraram pela porta da frente. Logo atrás veio a Dona Beaufort com a chave reserva. Me encontraram caído na cozinha, consciente, mas fraco.
cercado de cacos de vidro e suprimentos médicos destruídos. Jade ficou paralisada perto da porta dos fundos, dividida entre fugir e encarar as consequências. Os minutos seguintes foram um borrão. Os paramédicos checando meus sinais vitais, aplicando soro e dextrose, policiais entrando, analisando o cenário, Dona Beaufort contando o que viu, Jade tentando inventar versões que não se sustentavam diante do óbvio. Minha glicemia foi voltando ao normal aos poucos. O perigo imediato passou, mas eu ainda precisaria de acompanhamento no hospital. Quando fui colocado na maca, escutei Jade dizendo aos policiais que eu é que tinha destruído a insulina num acesso de raiva. Mas as provas diziam o contrário. A faca com que ela me ameaçou continuava no balcão. O vídeo no celular mostrava meu estado se agravando, e as exigências dela, e a destruição na cozinha, com vidro e insulina derramados, deixava tudo claro. Nossos pais chegaram enquanto a ambulância se preparava para sair. O rosto da minha mãe foi da confusão ao horror quando os policiais contaram o que tinham encontrado. Meu pai ficou em silêncio, tentando entender onde foi que tudo saiu do controle. Eles alimentaram o ciúme da Jade, até quase me perderem. O quarto do hospital cheirava a desinfetante e café velho. Eu ficava olhando o soro pingando devagar no braço, cada gota trazendo a insulina que eu tanto precisava. Os paramédicos me estabilizaram na ambulância, mas os médicos queriam me observar por pelo menos 24 horas. Os exames mostravam os altos e baixos violentos da glicemia nas últimas horas, uma prova de como cheguei perto do coma diabético. Minha mãe sentou do meu lado, o rosto inchado de tanto chorar. Ela não parava de pedir desculpas desde que chegou, mas eu só queria descansar. Meu pai andava de um lado para o outro, parando de vez em quando para olhar o movimento lá fora pela janela. Nenhum dos dois mencionou o nome da Jade desde que a polícia a levou. Uma enfermeira entrou para checar meus sinais vitais, ajustou o soro conforme minha glicemia e saiu, deixando o silêncio pesado no quarto. O barulho dos monitores tomava conta do que deveria ser conversa entre a gente. Minha garganta ardia de tanto vomitar e cada músculo doía por causa da desidratação. Dona Beaufort apareceu na porta com uma plantinha na mão. Já tinha trocado o roupão por roupas comuns, mas o rosto ainda mostrava o peso daquela manhã. Minha mãe levantou para abraçá-la e começou a chorar de novo. As duas conversaram baixinho perto da porta enquanto eu fingia dormir. Algum tempo depois, chegou o detetive. Mais jovem do que eu esperava, tinha olhos gentis e um jeito calmo. Sentou numa cadeira e perguntou se eu estava em condições de prestar depoimento. Minha mãe começou a protestar, mas eu confirmei com a cabeça. Era importante contar tudo enquanto eu ainda lembrava dos detalhes. Relatei desde o momento em que percebi que minha bomba de insulina estava vazia até o último ato da Jade. Ele anotava tudo, pedindo esclarecimentos quando precisava. Quando falei do vídeo, vi que ele deu uma atenção especial. Aquela gravação seria fundamental. O detetive explicou como as coisas iam seguir. A Jade estava detida por colocar minha vida em risco e destruir propriedade. Só o valor da insulina já tornava a situação grave, e a recusa deliberada de me dar o remédio deixava tudo ainda pior para ela. Ele perguntou se eu queria registrar queixa. Olhei para meus pais, vi o quanto eles estavam destruídos e concordei de novo. Depois que o detetive foi embora, o clima ficou ainda mais pesado. Meu pai finalmente parou de andar e sentou ao meu lado, segurando minha mão com certo tremor. Minha mãe sentou na beirada da cama, tomando cuidado para não mexer no soro. Foi aí que eles desabafaram sobre o diário da Jade, que tinham encontrado meses antes, mas acharam que era exagero de adolescente, sobre os sinais que ignoraram, preferindo se iludir em vez de encarar a realidade, sobre como falharam com as duas filhas de jeitos diferentes. As palavras saíam confusas, interrompidas por choros e silêncios longos. Logo depois entrou uma assistente social, já de mais idade, cabelo preso num coque prático. Perguntou como eu me sentia em casa, se estaria seguro para voltar, e embora a pergunta parecesse meio absurda depois de tudo, entendi que fazia parte do protocolo. Ela deixou folhetos sobre terapia familiar e grupos de apoio para quem passa por abuso médico. No fim da tarde, chegou a endocrinologista. A Dra. Rowling me acompanha desde o diagnóstico, e ver um rosto conhecido me trouxe uma calma inesperada. Ela revisou meu prontuário, ajustou meu esquema de insulina para compensar o trauma recente e comentou que o estresse poderia bagunçar meu controle glicêmico por semanas, exigindo monitoramento mais rigoroso. A noite caiu. O refeitório do hospital já tinha fechado fazia tempo, mas meu pai saiu para procurar uma máquina de lanches e voltou com o braço cheio de salgadinhos, tentando ajudar de algum jeito. Consegui comer uns biscoitos, mesmo com o estômago embrulhado pelo que aconteceu. O telefone da minha mãe não parava de tocar. A família já sabia que tinha dado algo errado. Ela saiu para atender no corredor, a voz abafada pela porta. Peguei pedaços das conversas sobre a Jade, sobre as acusações, sobre não fazer ideia do que aconteceria. Cada ligação parecia drenar ainda mais a energia dela. A enfermeira do turno da noite era diferente, mais velha e com um jeito sério. Ela vinha checar minha glicemia a cada 2 horas, furando meus dedos com uma precisão quase automática. Os números iam estabilizando devagar, e eu sentia meu corpo voltando ao normal aos poucos. Sem que eu pedisse, ela trouxe cobertores extras,
talvez por perceber o frio que bate depois de uma crise forte de cetoacidose. Eu cochilava entre uma medição e outra, e toda vez que fechava os olhos, via a Jade segurando aqueles frascos em cima do ralo. O barulho do triturador misturava-se aos meus sonhos. Eu acordava ofegante, achando que minha bomba de insulina tinha esvaziado de novo. Minha mãe segurava minha mão, me lembrando onde eu estava. A manhã chegou trazendo médicos novos e novas conversas sobre a alta. Depois do que chamaram de evento traumático, a avaliação com a psiquiatra era obrigatória. Ela me fez perguntas cuidadosas sobre meu estado emocional, tentando perceber sinais de estresse pós-traumático. Fui honesta sobre meus pesadelos, a ansiedade com a insulina, o medo que ainda não tinha passado. Em seguida, veio a fisioterapia. A desidratação me deixou mais fraco do que eu imaginava. A fisioterapeuta me ajudou a dar umas voltas pelos corredores, e fui recuperando a força devagar. Minhas pernas tremiam a cada passo, os músculos reclamando do esforço. Ela me garantiu que era normal, que ia levar tempo para me recuperar. A farmácia entregou meu novo estoque de insulina direto no quarto. O farmacêutico conferiu cada frasco comigo, olhando receita, validade, tudo certinho. Minha mãe acompanhava tudo com uma ansiedade visível, a mão pairando perto da sacola como se pudesse proteger só de chegar perto. Meu pai perguntou se não era o caso de comprar uma caixa com chave para guardar em casa. Fico imaginando o que a Jade deve estar pensando agora, lá na cela, enquanto a família tenta juntar os cacos do que ela fez. O jeito como ela fugiu quando ouviu as sirenes diz tudo sobre o quanto esse plano dela foi mal pensado. O planejamento da alta começou depois do almoço. A gerente de caso explicou sobre as consultas de acompanhamento, protocolos de emergência e planos de segurança. Avisou que, assim que fosse liberada sob fiança, a Jade não poderia chegar perto de mim, que já tinha uma ordem de restrição a caminho. Parecia mentira, como se falassem de uma desconhecida, não da minha irmã. Dona Buford apareceu mais tarde com sopa feita em casa. Disse que passou a manhã toda cozinhando, que precisava ocupar as mãos. Sentou-se com minha mãe enquanto eu tomava o caldo, as duas encontrando algum alívio naquele silêncio dividido. Antes de ir embora, ela colocou uma chave reserva na mão da minha mãe e insistiu para que ficássemos com ela caso precisássemos. A coordenadora do seguro chegou com a papelada. A insulina destruída seria coberta pela cláusula de reposição emergencial do nosso plano. Ela nos ajudou a preencher tudo, explicando o que cobria a internação e o acompanhamento depois. Meu pai perguntou sobre cobertura para aconselhamento, com a voz bem contida. Minha bomba de insulina antiga precisava ser substituída depois do que aconteceu. A educadora em diabetes trouxe uma nova. Foi montando tudo comigo com calma, um passo de cada vez. Minhas mãos tremiam enquanto eu preparava o tubo, minha memória muscular lutando contra o trauma recente. Ela teve paciência, deixou que eu fizesse tudo no meu ritmo. À noite vieram mais visitas. Minha tia chegou de outro estado, fez uma viagem longa assim que minha mãe ligou. Ela me abraçou com cuidado, por causa do soro, e depois partiu para cima dos meus pais sem a mesma delicadeza. Escutei discussões baixas no corredor, acusações de que estavam passando pano para Jade, de que ignoraram sinais. O plantão noturno trocou de enfermeiras, mas a rotina era a mesma. Verificação de glicemia e sinais vitais. Consegui dormir melhor. O cansaço finalmente venceu a ansiedade. Os pesadelos apareceram de novo, mas menos intensos, como se minha cabeça começasse a transformar o trauma em algo mais suportável. Na segunda manhã, chegaram os papéis de alta. A doutora Holling fez um último exame e disse que eu já estava estável para continuar os cuidados em casa. Ajustou mais uma vez minhas doses de insulina, levando em conta o estresse ainda no corpo. Marcou o retorno para a semana seguinte. Queria acompanhar minha recuperação de perto. A enfermeira da alta passou uma lista enorme. Conferiu medicamentos, confirmou consultas, atualizou contatos de emergência. Pediu que eu mostrasse como aplicar insulina e medir a glicemia. Procedimento de rotina, mas que agora parecia carregar um peso novo. Minha mãe assistia a cada movimento, querendo gravar também o passo a passo. Meu pai trouxe roupas limpas de casa. Trocar o avental pelo jeans era estranho depois de 2 dias no hospital. A calça estava larga. A desidratação tinha levado embora o peso da água. Só de amarrar o tênis fiquei sem fôlego. Meu corpo ainda desacostumado. Para sair, cadeira de rodas obrigatória, política do hospital, mesmo com meus protestos. Meu pai foi buscar o carro, enquanto minha mãe juntava tudo que acumulou ali. Flores dos parentes, cartões dos vizinhos desejando melhoras, folhetos sobre aconselhamento familiar que ninguém abriu. O caminho para casa foi em silêncio, só o rádio tocando baixinho. Fui no banco de trás, olhando as ruas conhecidas pela janela. Tudo parecia igual, mas era como voltar para um lugar estranho. Minha mãe virava para trás o tempo todo para me checar, o cinto apertando a cada movimento. A casa estava do jeito que deixamos 3 dias antes. Os panfletos da Black Friday ainda estavam em cima da mesa da cozinha. A caneca da Jade seguia suja na pia. Era tudo tão normal que parecia até absurdo depois de tudo. Meu pai já foi logo tirando as coisas da Jade dos lugares comuns e colocando em caixas. Fiquei parada na porta da cozinha, travada. Os cacos de vidro já tinham sido limpos, o resto de insulina lavado, mas eu ainda enxergava tudo ali. O balcão onde me apoiei, a pia onde vomitei, o lugar onde caí.
minha mãe me levou com carinho para a sala. O cofre novo chegou naquele mesmo dia. Meu pai instalou no armário do meu quarto assim que recebeu, colocou um cadeado com combinação para garantir segurança. Guardamos meu estoque de insulina lá dentro, contando 2 vezes cada frasco. Ele me deu a combinação e me fez praticar abrir várias vezes. Minha mãe anotou e escondeu o papel na caixa de joias dela. Meu quarto parecia um santuário e uma prisão ao mesmo tempo. Tudo estava exatamente como eu deixei, mas a presença da Jade ainda pairava no ar. Encontrei um glicosímetro antigo na gaveta da escrivaninha, um que ela provavelmente deixou passar na hora da busca. Aquilo me fez tremer tanto que minha mãe precisou me segurar. O jantar foi comida de delivery. Ninguém teve ânimo para cozinhar. A gente passou a comer na sala, deixando de lado a mesa de jantar onde já tinha rolado tanto drama de família. A comida parecia papelão, mas eu engolia mesmo assim, sabendo que precisava manter a glicemia estável. Meu pai não tirava o olho das informações nutricionais, calculando cada carboidrato com uma intensidade que eu nunca tinha visto. Quando a campainha tocou depois de anoitecer, todo mundo parou, o barulho trazendo aquela ansiedade que parece que nunca mais vai embora. Era só um vizinho, que deixou uma travessa de comida e demonstrou preocupação. Minha mãe agradeceu com educação, enquanto meu pai e eu seguimos quietos na sala. Toda aquela gentileza do bairro já não combinava com a nossa nova realidade. A hora de dormir virou outro desafio. Conferi meu estoque de insulina 3 vezes antes de tentar pegar no sono. Minha mãe se ofereceu para dormir comigo, mas eu recusei. Precisava encarar aquilo sozinha, aos poucos reconstruir minha sensação de segurança. Ela acabou cedendo, deixando as 2 portas abertas e dizendo que ia ficar atenta a qualquer barulho. O sono vinha picado. Acordei várias vezes para checar a glicemia, a rotina toda contaminada por uma paranoia difícil de explicar. Os resultados estavam normais, mas mesmo assim eu sempre conferia de novo. Aquela bomba de insulina zumbia baixinho no criado mudo, um som familiar que era meio reconfortante, meio inquietante. De manhã, minha mãe já estava na cozinha preparando o café. Tinha passado a noite pesquisando receitas de baixo índice glicêmico, decidida a me ajudar a controlar melhor o diabetes. Meu pai estava na mesa com um caderno, anotando perguntas pro advogado que tinha contatado. Fingir que era um café da manhã em família parecia forçado, mas era o que dava para fazer. A farmácia ligou avisando que minhas receitas estavam prontas. Minha mãe fez questão de buscar na hora, mesmo tendo acabado de receber um estoque do hospital. Voltou cheia de sacolas, insulina suficiente para meses. Guardamos tudo no cofre, aquele estoque crescente trazendo uma sensação real de alívio. O consultório da doutora Holling ligou para confirmar a consulta de retorno. A recepcionista avisou que reservaram mais tempo, entendendo que a consulta ia além do controle rotineiro do diabetes. Minha mãe marcou em 3 calendários diferentes, mostrando a ansiedade dela no excesso de organização. Passei a tarde testando a glicemia sem parar. Qualquer sintoma já disparava o alarme. Será que eu estava com sede porque a glicose estava alta? Ou era só sede mesmo? Minhas mãos tremiam de hipoglicemia? Ou era do trauma? No fim, minha mãe escondeu as fitas extras e me limitou à quantidade de testes recomendada. O detetive ligou com novidades. Jade tinha pagado fiança, mas estava hospedada na casa de uma amiga do outro lado da cidade. A medida protetiva já estava valendo oficialmente. Ele comentou que o Ministério Público estava levando o caso a sério, considerando o risco real envolvido nas atitudes dela. As audiências seriam marcadas logo. O jantar foi outro momento de silêncio. Criamos uma nova rotina de comer na sala, evitando as lembranças da cozinha. Meu pai começou a pesquisar sistemas de segurança residencial, me mostrando opções no tablet, sensor de movimento, câmera, alarme, tudo para tentar recuperar a sensação de segurança. A terapeuta ligou para marcar nossa primeira sessão em família. Minha mãe já tinha pesquisado vários profissionais antes de achar uma especialista em trauma médico e dinâmica familiar. A consulta ficou para a semana seguinte, dando tempo para a gente digerir a crise antes de encarar questões mais profundas. À noite, a ansiedade voltou. Conferi o estoque de insulina mais 2 vezes, mesmo sabendo que estava tudo igual. Minha mãe começou um controle, anotando onde estava e a validade de cada frasco. Meu pai instalou uma babá eletrônica no meu quarto, dizendo que era só por um tempo, só até tudo ficar mais tranquilo. A segunda noite foi um pouco melhor. Só acordei 2 vezes para checar a glicemia e conferi o estoque de insulina uma só. Numa dessas, minha mãe apareceu na porta só para confirmar que estava de olho. Nós trocamos um aceno no escuro, um jeito silencioso de reconhecer a nossa nova rotina. O dia começou no piloto automático. Café da manhã, glicemia, insulina, tudo anotado no caderno. Minha mãe ficou mais de longe, sem tanto controle. Meu pai saiu de má vontade para o trabalho e ligou 2 vezes antes do almoço para saber como estávamos. A casa ficou mais quieta e vazia sem aquela ansiedade dele por perto. Me aventurei na cozinha pela primeira vez depois de tudo. O espaço tão conhecido parecia estranho, como se cada cantinho guardasse memórias que eu não queria reviver. Fiquei parada perto da pia, sem saber se ia para frente ou voltava. Minha mãe foi lá,
me guiou para preparar um chá, e assim a gente foi reconquistando o ambiente, um gesto de cada vez. O correio trouxe contas médicas e papelada do plano de saúde. Minha mãe separou tudo com cuidado, organizando pastas para cada assunto ligado ao incidente. Já tinha iniciado o processo de ressarcimento pela insulina destruída, decidida a registrar tudo o que Jade tinha feito em todos os lugares possíveis. Dona Buford passou aqui, trouxe mais comida e ficou para ouvir. Compartilhou histórias das dificuldades da família dela, mostrando que nossa dor era válida, sem diminuir o peso do que estávamos passando. Antes de ir embora, fez a gente prometer que usaria a chave reserva se precisasse de qualquer coisa, a qualquer hora. Esse cuidado mexeu com minha mãe, que acabou chorando de novo. A tarde foi de reorganizar meus suprimentos de diabetes. Montamos vários kits de emergência espalhados pela casa, com comprimidos de glicose, medidor reserva e tiras para cetona. Meu pai colocou etiquetas vermelhas em tudo, impossível de não ver. Ele virando especialista em segurança, ela ficando craque em marmita. É assim que o trauma faz a gente aprender novos hobbies sem querer. Na consulta de retorno com a doutora Hollins, ela confirmou que minha recuperação física ia bem. A glicemia estava estabilizando, apesar dos picos de estresse. Ela ajustou as doses de insulina e recomendou o monitoramento contínuo da glicose para dar mais tranquilidade, já que a tecnologia avisaria antes de qualquer crise. Foi na volta para casa que minha mãe finalmente desabou. Encostou o carro chorando porque sentia que não tinha conseguido me proteger, porque permitiu o que Jade fez, por todos os sinais que ignorou. Segurei a mão dela enquanto ela chorava, nós duas entendendo que a cura vinha em ondas. Meu pai já tinha saído mais cedo do trabalho para preparar o jantar. Fez minha comida preferida da infância, tentando criar novas memórias boas na nossa cozinha. Jantamos juntos na mesa da sala pela primeira vez desde o que aconteceu, recuperando mais um pedacinho do nosso lar. A noite chegou trazendo um cansaço gostoso, mas também uma paz estranha. Mais um dia vencido. Minha glicemia ficou sob controle e a insulina estava guardada direitinho. Essas pequenas conquistas acabavam se tornando gigantes pra gente. Mamãe sugeriu que a gente assistisse a um filme juntos, algo leve, pra dar uma animada. Na hora de dormir, a ansiedade estava menor. Conferi meus suprimentos só uma vez. Anotei minha glicemia como de costume. Mamãe me deu um beijo na testa pra dar boa noite, um carinho que fazia tempo que não rolava, desde quando eu era criança. Papai ainda revisou o novo alarme antes de se deitar. Estamos reaprendendo a sentir segurança aos poucos. A noite correu tranquila. Só acordei uma vez, mais pelo costume do que por necessidade mesmo. Minha glicemia estava perfeita, a bomba de insulina funcionando direitinho. Fiquei deitada no escuro, ouvindo os barulhos de casa, sentindo algo dentro de mim finalmente se acalmar. O dia amanheceu cheio de possibilidades pela frente. O trauma sempre vai fazer parte da nossa história. Está ali, misturado na rotina da família, mas a gente está aprendendo a lidar com ele, criando novos hábitos em volta das cicatrizes. Mamãe preparou o café da manhã sem aquela preocupação exagerada. Papai saiu para o trabalho, dizendo que só ia ligar uma vez. Sentei na mesa da cozinha, bem onde tudo começou, e apliquei minha insulina da manhã sem medo nenhum. Esse gesto, tão simples, fez eu me sentir no comando de novo. Mamãe sorriu para mim do outro lado da mesa, e dava para ver a esperança voltando nos olhos dela. A vida vai seguir, diferente do que era antes, marcada por mais cuidados e aprendizados difíceis, mas vai continuar.